Bom, Juca Kfouri, primeiramente obrigado por atender aí o nosso convite. Eu sei que você tinha um compromisso aí logo mais, então você conseguiu espaço para fazer essa gravação conosco. Juca, a pergunta que eu faço, como é que você avalia essa crise CBF, Copa América, que é Cova América, e Tite e jogadores? Veja bem, Joaquim, essa crise, na verdade, ela é muito mais uma crise de vaidades entre jogadores e agora o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, do que a crise política que em determinado momento aparentou ser. Eu, infelizmente, a experiência me fez, e eu nem fico feliz com isso, para te falar bem a verdade, me fez não acreditar em nenhum momento, e isso está manifestado em tudo que eu escrevi nesses últimos dias, que os jogadores brasileiros fossem se comover com a crise sanitária que o país atravessa e se recusado a jogar a Copa América. Porque, se assim fosse, Joaquim, eles não teriam aceitado ir jogar a Copa América na Argentina, que é o que estava previsto inicialmente. Porque também a Argentina, né, vive um problema sanitário não tão grave, incomparavelmente, sem a irresponsabilidade que nos carimba nesse momento, mas, enfim, está vivendo a tal ponto uma crise sanitária que a Argentina desistiu de receber a Copa América. Os jogadores brasileiros não estão preocupados com eventuais novas cepas que 9 delegações vindas de fora possam trazer para o país. Eles estão preocupados, como sempre, com os próprios umbigos. E não mais do que isso, com raríssimas exceções, infelizmente. O que houve foi que eles foram tratados por um presidente alcoolizado como se fossem empregadinhos da CBF. E não aceitaram, até porque eles têm fortunas que rivalizam ou superam a amealhada pelo presidente agora afastado, Rogério Caboclo. Então, esta é uma questão, a questão da Copa América. A outra questão, que é de uma gravidade absurda e abjeta, é a denúncia feita por uma funcionária da CBF de ter sido assediada sexual e moralmente pelo senhor Rogério Caboclo. Esta está documentada. Há gravações que tornam o Rogério Caboclo um cadáver, como, por outras razões, em outras épocas, seus 3 antecessores viveram, né? Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim e Marco Polo Del Nero, por corrupção. A novidade, no caso Rogério Caboclo, é o assédio sexual. Ele que é nada mais, nada menos que um laranja do Marco Polo Del Nero, que não pode sair do Brasil, que o fez presidente da CBF e que continua manipulando ali as cordinhas da entidade. O que é absolutamente revoltante e dá a medida de quão cafajeste é o mundo da CBF, Joaquim, é você pensar que um político como o senhor Walter Feldman, a quem eu chamo de secretário menor da CBF, com origens no PCdoB, que até outro dia estava fazendo a campanha de Marina Silva para a presidência da República, tenha convivido com isto tudo, tenha tentado ocultar isto tudo, ele que é pai de filha, né? Quer dizer, que deveria ter o mínimo de apreço pela condição feminina e que, em função do altíssimo salário que recebe, tenha calado esse tempo todo. Por que o Fernando Sarney tenha calado, os vice-presidentes da CBF, são todos parte, há muitos anos, dessa mesma curriola. Mas que alguém com o passado que um dia teve o secretário menor Feldman
realmente dá a medida, né, do asco que esse episódio causa em todos nós. Mas, infelizmente, é para essas mãos que o futebol brasileiro está entregue. E, infelizmente, os nossos jogadores de futebol não são como aqueles de basquete da NBA, que fizeram o que fizeram no movimento Vidas Negras Importam e acabaram tendo a influência que tiveram nas eleições nos Estados Unidos, né, colaborando fortemente para a eleição do Joe Biden e para a expulsão daquele bufão chamado Donald Trump. Agora, estamos diante de mais uma manipulação do genocida, né, que fez questão de trazer para o Brasil um evento que não tinha nada a ver com o Brasil. O Brasil sediou, em 2019, a Copa América. E para aqueles que dizem, mas qual é a diferença da Copa América para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana, para o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D, que estão em curso? A diferença é que todos esses torneios estão dentro do calendário brasileiro e, injustificáveis ou não, no momento de pandemia, servem ao menos para manter os clubes em atividade, os jogadores em atividade, e não quebra todos eles. Embora um erro não justifique outro, como seria ou como será a Copa América não significa rigorosamente nada para os clubes. Significa apenas para as confederações corruptas do continente da América do Sul. Apenas isso. Mas nada além disso. E, como eu disse, né, trazer para o Brasil 9 delegações que vão passar um mês aqui com o risco de novos contágios, novas contaminações e com o dispersar de recursos para atender 9 delegações, 4 estádios, com ambulância, médicos, paramédicos, quando nós estamos numa crise de novo, quase superlotação de leitos em Goiânia, em Cuiabá, no Rio de Janeiro, enfim, em Brasília, nas cidades que vão receber a Copa América. O retrato é esse, Joaquim. É esse. Perfeito. Juca, como é que você vê os ataques que estão sendo feitos ao Tite? O Tite foi chamado de comunista, e como é que você acha, e como é que você acha qual seria a razão? Você acha que o Tite teria a grandeza de um João Saldanha, por exemplo, que ele respondeu na época ao ditador de plantão e chegou até, que se diz, entregar a lista de presos políticos no sorteio das seleções naquela ocasião. Você acha que o Tite teria essa grandeza? Não, não há nenhuma comparação possível. Há uma constatação, né? O Brasil está regredindo 50 anos em tudo, né, Joaquim? Na proteção ambiental, nos Sim. direitos trabalhistas, na área cultural. Não há nada, né, desde 2016 em que o Brasil tenha progredido. O Brasil só regrediu. E agora voltamos a 1970, quando o ditador Médici, né, tantas fez que tiraram o João Saldanha da seleção brasileira, depois de classificar o Brasil para a Copa do Mundo com 6 vitórias nas eliminatórias. Essa é uma coincidência. O Tite está em vias de obter a sua 6ª vitória, se ganhar amanhã do Paraguai lá em Assunção. Mas essa é a única semelhança entre o Tite e o Saldanha. Saldanha era um comunista assumido. Saldanha, de fato, entregou uma relação de presos políticos quando foi para o sorteio da Copa. E o Saldanha seria um sapo intragável para a ditadura, caso voltasse, como tudo indica que teria voltado, tricampeão mundial. O Tite não é um ser político. O Tite não se conhece manifestações políticas do Tite. O Tite está sendo taxado como comunista, o que dá medida, né, nesse país
com um contingente de terraplanistas, de Isso. cloroquinistas, né, de genocidas que nós temos, porque ficou solidário com os jogadores. Ele não fez outra coisa que não dizer o que os jogadores quiserem é o que eu quero, no que ele fez muito bem do ponto de vista da liderança de um grupo de atletas de futebol. Mas e tem contra ele, que é verdade, que um dia, como treinador do Corinthians, campeão brasileiro, ele acompanhou o presidente do Corinthians, André Sanches, a uma ida a Brasília levar a taça para o presidente de então, o presidente Lula. Coisa da qual ele já se arrependeu, já declarou que se arrependeu, que não deveria ter feito, porque acha que futebol e política não se misturam, o que é um outro absurdo, né, Joaquim? Como bem estamos constatando, até que ponto futebol e política se misturam. Mas realmente está chato. Mas veja, o Tite é comunista, a TV Globo é comunista, né? A CNN virou comunista. Quem não reza a cartilha do genocida é comunista. Estamos em vias de ver, aliás, a IURD ser tratada como uma igreja comunista, porque parece que está havendo aí, né, um estremecimento das relações da Igreja Universal do Reino de Deus com o governo federal. Agora, o Tite teve um episódio, não sei se você recorda, 2006, eu acho. Ele deixou o Palmeiras quando foi criticado publicamente pelo Hugo Palai. Ele teve coragem naquela ocasião, porque renunciou a um contrato. E eu digo que ele não era o Tite conhecido como é hoje. Depois é que ele vai para o Corinthians, ou ele ganha muitos títulos em vários clubes. Você não acha que ele tem ali algum brio que neste momento pode, vamos dizer assim, pode contar numa eventual reação? Ou você acha que vai ficar por isso mesmo? Inclusive, deu o ataque ao Mourão. Isso que você disse é a pura verdade. Em relação ao Palai, e não foi só em relação ao Palai. Ele botou para fora do vestiário aquele iraniano Kia Jorabichian, que veio trazer dinheiro da máfia russa para patrocinar o Corinthians, e que foi cobrá-lo porque houve uma cobrança de pênalti do Corinthians que bateu o A em vez de bater o B, e ele pôs o cara para fora. Tá? E acabou saindo do Corinthians por causa disso. Isso ele tem. Agora, o novo presidente, mais uma vez interino, que dá a medida, o Coronel Nunes, que foi um agente da repressão durante a ditadura, combateu, fez massacre de indígenas no Pará, tá? Depois saiu da aeronáutica num episódio mal explicado e se valeu disso para receber da lei da anistia, recebe até hoje um caraminguá como anistiado político. Isso foi um agente da repressão, veja você, este Coronel Nunes. Hoje é uma figura meramente folclórica, não fala coisa com coisa. Confundiu o Mar Morto com o Mar Vermelho numa entrevista que deu na Copa do Mundo. É um horror. Ele já disse hoje que o Tite será mantido. O Tite tem, sim, eu acho, amanhã, terminado o jogo, a obrigação de reproduzir o que um dia o João Saldanha fez. E dizer para o Flávio Bolsonaro e para o vice-presidente Mourão que eles se metem na escalação do ministério, que a escalação da seleção quem faz é o Tite. Porque os dois destrataram o Tite. Sim. De maneira absolutamente cafajeste. E eu acho que aos dois o Tite tem que dar uma resposta. E pode dar esta resposta. Dará? Se eu tiver que apostar, aposto que não. Torço para perder a aposta. Ótimo. Juca, com tudo isso que está ocorrendo, você acredita, agora de futebol, que o Brasil se classifica e que o Brasil ganha a Copa América? Veja bem, o Joaquim é o mais provável. Aqui no quintal sul-americano, a seleção brasileira dá as cartas. Dá as cartas. Agora, o problema da seleção brasileira é jogar contra europeus.
é jogar contra a Bélgica, contra a França, contra a Alemanha, contra Portugal, contra a Itália, contra a Inglaterra. Aí nós temos nos dado mal. E nada indica que ano que vem, no Catar, venhamos a nos dar bem. Porque não temos time para enfrentá-los. Ótimo. Juca, você quer dizer que da seleção nesse episódio, eu diria que os jogadores, a comissão técnica, estão perdendo a oportunidade de talvez resgatar a camisa amarela, pelo menos para uma parte expressiva da sociedade brasileira. Né? Joaquim, eu até escrevi isso hoje na Folha, né? Se dessa crise saísse um boicote, teríamos a recuperação da camisa da seleção brasileira como coisa do povo brasileiro e não desses malucos que vão à praça pública pedir a volta do AI-5, a intervenção militar, a volta da corrupção, da barbárie e tudo mais. Teria esse caráter, a camisa amarela voltar a ser do povo brasileiro e não dessa elite canhestra, né, que nos infelicita há 520 anos. Juca, para encerrar, o que se pode esperar da CBF? Quer dizer, a saída agora do Caboclo, tem a posse de um interino, deve ter uma eleição. Pode-se esperar uma mudança de rumo na CBF, um resgate daquele futebol que nós já tivemos, que é, vamos dizer assim, muito mais arte, muito mais vistoso, menos comercial? Não, ao contrário. Veja bem, Joaquim, a questão da CBF é estrutural. A questão da CBF é tão estrutural como o racismo no Brasil. Não se mudará enquanto os métodos forem esses que são. Quem sentar naquela cadeira terá que rezar de acordo com a música das 27 federações. O que você pode esperar é ter um substituto do Caboclo chamado Castelar, que é uma família que há 70 anos domina o futebol de Minas Gerais. Ou então o Fernando Sarney, que, na verdade, tem evitado, porque é sempre o nome mais cotado, porque esse é esperto e sabe que, se assumir esse cargo, estará sob os holofotes para que se revele todo o seu telhado de vidro. Então, em função disso, ele prefere ficar à sombra. É capaz de permanecer à sombra. Mas será um tipo desse aí. Não será nada melhor do que isso. Será a mesma coisa. É a continuidade. Ricardo Teixeira, Marim, Del Nero, Caboclo e alguém que o Del Nero queira. E que o secretário menor Feldman ajudará a ungir. Tá ótimo. Juca, muito obrigado pela participação, encontrar o espaço aí na tua agenda. Fique à vontade aí se quiser fazer mais algum comentário. Não, apenas dizer que é um prazer sempre muito grande falar contigo. Um abraço forte para todos que nos veem. Muito obrigado, Juca. Até mais.